voltamos! E hoje nós vamos continuar em Ouro Preto, só que hoje será nos museus. Então, quem gosta de museu, quem gosta de história, quem gosta de arte, prepare-se. Fica aí. Apertem o cinto que hoje vai ter muita coisa. Ouro Preto, como a gente já falou nos outros, é uma cidade histórica, cheia de arte, de cultura. E hoje nós vamos falar de museus. Alguns, porque são muitos, né? Nossa vontade era, mas nem todo mundo tem tanto gosto por museus como nós. Então nós vamos citar alguns que vamos dizer que são os nossos xodós. E vamos começar então sobre o Museu de Arte Sacra, que fica numa igreja que nós já falamos que é a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar. Lembra? Aquela que fica... Vocês estão vendo a foto aí, enfim. Ela tem mais de 400 obras. E são obras incríveis. Esse museu ele fica na cripta da igreja, que foi descoberta na última reforma. E eles acham que ali era uma mina. Então... eles não, quando descobriram, pelas características, acharam que era uma mina. E nesse museu tem 8 vitrines. E essas 8 vitrines, elas estão expostas de tal maneira que ele vai explicando tudo sobre a arte sacra de Minas em geral, né? Então ali tem né, o maneirismo, o barroco, vai o barroco, o neoclássico, o rococó e, gente... temas religiosos. E profanos também. Ali tem de tudo. Mas vocês vão ver a delicadeza das peças, vocês vão ver que... a distribuição dela, o jeito como foi organizada. Ele explica muito bem, bonito. É muito didático. E apesar, muita gente vai dizer, ai, mas é de novo, santo. Gente, é belíssimo. É uma aula e... tem que focar na arte. Outro museu que vai na mesma vertente que a gente adorou é o Museu dos Oratórios. Gente, ele é lindo. Foi inaugurado em 1998 e também fica ligado à Igreja Nossa Senhora do Carmo, tá? Ele fica num casarão de 3 andares, um casarão setecentista, belíssimo, só o casarão já vale a pena. Histórico, né? Já vale a pena olhar. Sua visita. E o interessante desse museu, que por si só já é belíssimo... ele tem 162 oratórios. E mais 300 imagens. E o interessante é que todo esse acervo foi doado ao IFAM por uma pessoa, pela colecionadora Ângela Gutierrez. Obrigada, Ângela! Parabéns! E esse acervo ele vai ali dos séculos 17 ao século 20. Gente, é belíssimo. E quando a gente tá muito acostumado lá fora, né? Que o museu é do acervo de X, Y, Z. E aqui no Brasil não tem tanto disso, né? Dos colecionadores doarem, né? Assim. E, gente, é muito bonito, é emocionante. Esse museu é uma viagem. Ele é uma viagem ali pela história e pela antropologia, né, do Brasil. E ele tem as exposições permanentes, ele é um museu bem dinâmico, e tem as temporárias que ele traz do mundo inteiro, peças de oratórios e mais sacras nesse museu. Ele tem um diferencial bem incrível. As peças do seu acervo também viajam pelo Brasil para outros locais para serem expostos. Então quer dizer que a possibilidade de todos, né, verem, de muitas pessoas verem. E ele também, esse museu, ele tem vários projetos, tá? Projetos muito interessantes. Projetos educativos, né? Exatamente. Para escolas públicas. Um dos destaques é esse, para as escolas públicas municipais. Então as crianças, elas têm acesso à arte. Enfim, mais um museu que a gente tira o chapéu, incrível, também muito bem documentado. Muito bem organizado. Então, e de encher os olhos, mais um que você não pode perder. Nós vamos então agora falar sobre a Casa dos Contos, que é uma construção de 1787.
e foi feita para ser a casa do cobrador de impostos da capitania de Minas Gerais. Ela foi, em 1821, ela foi aumentada na parte direita e acrescentada mais um andar. Mais um andar. E ela passou a ser a casa da fundição. Porque vocês se lembram, tinha que fundir o ouro para dar aquele o quinto, enfim. E aí ela abrigou também várias outras atividades. Inclusive foi cadeia para muitos inconfidentes. Mas hoje ela é o centro de estudos do ciclo do ouro. E Museu da Moeda e Fisco. E aqui tem uma curiosidade muito interessante. Foi o primeiro museu que eu vi o seu Roseno feliz. Com os olhinhos assim, ó, blim blim. Gente, ele adorou, ele interagiu. Ele ficou me contando que pegou, imagina, com 80 e picos, né, gente? Quantas moedas ele já passou. A gente aqui que é mais novo já passou por um monte. Então ele foi contando histórias das moedas, que trocava as moedas com os irmãos. E assim ele ia contando histórias e foi muito, gente, foi pra mim um passeio especial. Pela primeira vez o Roseno interagiu no museu. Gente, foi muito legal, porque o do Dali, ele gostou, realmente ele gostou. Mas ele não interagia, assim, não comentava, entendeu? Mas ali não, ali ele realmente chegou e ficou comentando da história dele com a história das moedas. E foi incrível. Em 1834, esse casarão foi todo restaurado. No andar térreo tem a parte da senzala. Que não pode ser fotografada. Então ali ele conta através de objetos, utensílios, instrumentos de tortura, documentos, como é que foi a escravidão naquela região. E na parte superior tem o Museu da Moeda, que é esse que vocês estão vendo mais fotos. E a curiosidade é que as moedas de ouro são réplicas. Não estão ali, então não adianta. As originais estão na Casa da Moeda. Mas é como vocês estão vendo, é um museu muito interessante. Gente, muito bem organizado, muito bem documentado. É grátis! Museu grátis a gente adora, a gente aplaude. E é bem interessante. E embaixo, na parte tem uma parte que é de exposições da cultura e do folclore. E estava tendo uma sobre o frevo, uma exposição sobre o frevo. A gente deu uma olhadinha. Tinha outra parte também que era... Mobiliários. Mas enfim, só você entrar para ver o prédio já é de encher os olhos. Conhecer um pouco da nossa história, da nossa cultura, né? Muito já importante. Já é lindo, o prédio é lindo. Uma coisa é a gente aprender, né? Quando a gente livros. É criança lá na história, né, do Brasil, nos livros e vídeos. Outra coisa é você visitar o museu, visitar as igrejas, como a gente mostrou em outros vídeos, os casarões. E outra coisa, quem puder, tiver a oportunidade, o privilégio de visitar museus com pessoas mais velhas, é muito bom. Dessa vez, assim, eu pude interagir com o pai de tal maneira que foi incrível. Ele contando tudo, ele falando, ele feliz, a gente viu o brilho no olho dele de contar aquelas histórias. Valeu a pena, foi uma visita que ficou aqui no meu coração. E agora a gente vai, vamos dizer assim, para a cereja do bolo dos museus de Ouro Preto, que é o Museu da Inconfidência Mineira. Esse prédio, onde hoje é o museu, era a Casa de Câmara em Cadeia de Vila Rica. E depois ele virou a Penitenciária Estadual. E esse prédio, né, se tornou esse museu por conta de uma história que aconteceu lá. Começou lá na década de 30 com Getúlio Vargas, que ele determinou que os restos mortais dos participantes da Inconfidência Mineira, que foram degradados para a África, retornassem para solo brasileiro. E aí, os ossos ali que conseguiram exumar, eles voltaram em 37. E nessa década foi quando começou o resgate da memória nacional. Né? E aí se uniram os políticos e os intelectuais justamente querendo resgatar toda a nossa história. E aí em 1942 foi inaugurado o Panteão
dos Inconfidentes. Nesse prédio, porque uma coisa que foi unânime é que esses restos mortais não poderiam ficar em melhor local do que Ouro Preto. Ouro Preto. Então, teve esse panteão, vocês estão vendo as fotos, até hoje está lá. E em 1944 foi inaugurado o Museu da Inconfidência Mineira. Ele iniciou com muito sucesso, mas depois ele ficou um pouco esquecido por falta de atualizações. O que eles fizeram no início deu um boom, mas depois eles não botaram nada mais moderno. E aí em 1974 começou um longo trabalho de restauração. De renovação, e até que em 2006 ele foi reaberto. Ficou, né, mais dinâmico. Mais moderno e com novas salas, enfim, outra coisa. Aí conta com 2 pisos, né, esse prédio. O primeiro piso, ele mostra toda a infraestrutura da cidade até o período imperial. Por quê? O que acontece? Nesse museu agora, eles mostram muito como era a vida no século XVIII e XIX. Então, nesse térreo, nós vamos ver a parte, vai ter um salão do Império, um salão da vida social, uma das origens, a outra da construção civil, outra da Inconfidência, dos transportes, o panteão em si, e ainda tem a solitária, que era aquela que era antigamente a Câmara, né, e cadeia. No segundo piso, nós vamos encontrar a parte artística, sempre muito religiosa. Então, vai ter uma sala de arte e escultura, arte e religião, outra de arte e religião, outra do triunfo eucarístico, uma do Aleijadinho, 2 de mobiliário, uma com mobiliário de uma primeira parte e outra do mobiliário da segunda parte. Do mestre Ataíde também são 2, uma só do Ataíde e outro salão Manuel da Costa Ataíde. E tem também 3 salas para as exposições, uma que é de curta duração, a itinerante, e outra de virtuais. E tem também o café e as lojinhas. Que é sempre bom ter um cafezinho depois de uma grande visita. Enfim. E, gente, passear por esse museu realmente é uma viagem, é incrível. Eu fui com algumas queridas e a gente aproveitou muito porque os meninos quiseram ficar jogando dominó, para variar. E era pertinho da pousada, então nós fomos, da primeira vez eu fui, ele ainda não estava reformulado, e aí, como eu já contei para vocês, foi uma entrada especial, era um dia especial, então não deu pra gente visitar com aquele olhar de visitar o museu, e ali foi mais com uma cerimônia. E dessa outra vez ele já estava moderno. Sim. E é incrível, você anda e você vai vendo aqueles... Eu gosto muito desses museus que tem os objetos do cotidiano. E a gente foi andando e é emocionante. Sim, a gente está preparando esse vídeo, o anterior de igreja e agora museus. Falar um pouco da nossa história, né? Toda essa trajetória dos artistas brasileiros, da nossa história. A gente fica um pouco até emocionado. De artista para artista. E realmente o que eu posso dizer para vocês é que visitar as nossas raízes é uma coisa incrível. E o que eu digo para vocês é assim, viajar é isso. Mais uma vez a gente abre um parênteses para dizer, é aprender, é mudar a roupa da alma, é mudar o olhar para tudo, porque você volta para sua casinha com outra visão. Nós temos aqui Santo Antônio de Lisboa, que é também faremos vídeos, né? Também nós temos o Ribeirão da Ilha, que aí, também é tudo isso, né? As fortalezas, Anhata-Mirim, que também é muito da nossa história, que vale a pena a gente ter um olhar mais aguçado. No próximo nós vamos continuar em Ouro Preto, só que nesse nós vamos fazer uma miscelânea das coisas que... Palavra de domingo. Palavra de domingo, graças a Deus. Nós vamos ver um pouco das coisas, das atividades que podemos fazer, que não encaixa em nenhum desses. Nós vamos falar um pouco da gastronomia, enfim, um pouco dos acontecimentos que estão em Ouro Preto. Mais uma vez, obrigada. Comentem que a gente adora. Estamos prontos para outros. Beijos da Rose.
Abraço, Eduardo. E tchau!